TVC, a TV do Correio da Manhã. Isso. Valeu. Ah lá, voltando, Gama, já começando. Satisfação novamente estarmos entrando com o programa Enfoque Espírita em suas residências, que tenhamos paz, equilíbrio e tranquilidade nesses dias tão tumultuosos, tá certo? Principalmente dos nossos pensamentos. Isso é importante, que tenhamos sempre bons pensamentos, tá certo? Então, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30 e às quintas-feiras, às 0h30, tá certo? E aqui ao meu lado está o nosso professor Carlos Gama. Como tem passado, Gama? Tudo bem contigo? Preferia que você me classificasse como seu amigo e não como professor. Então vamos retificar, realmente... professor e amigo, tá certo? Porque a gente, durante muitos anos, se conhece, sabe da sinceridade, da boa vontade, do conhecimento espírita, que nunca é perfeito, porque a doutrina espírita é complexa mesmo. Porque Deus não fez o mundo em um dia, em uma hora. Não foi por mágica. Todo é um processo lento que nos levou a conhecer coisas extraordinárias, como tudo que existe através da radiografia, etc., que só foi descoberto proximamente também dessas descobertas científicas, não é, Beckman? Que caracterizam a medicina. Então, ela também demonstra a existência de corpos de energéticos, etc. E hoje em dia, com a energia atômica, a gente entende perfeitamente isso como é. Naquela época, evidentemente, foi com a linguagem que nós pudemos encontrar. Exato. Mas estamos aqui de boa vontade, sempre dispostos a falar sobre a doutrina espírita. A gente, aos poucos, vai se aprofundando cada vez mais nessa beleza que é a doutrina espírita, porque também é a única religião que se preocupa honestamente em explicar cientificamente o que acontece com o ser humano. Perfeito. Então, seu Gama, e pessoal, nós temos alguns outros avisos a lhes falar. Nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook TV Correio da Manhã e no Instagram também TV Correio da Manhã. Mas o importante também que o programa Enfoque Espírita é veiculado, assim como os outros programas deste canal 16 Correio da Manhã, veiculado aqui no interior do Rio de Janeiro, não é isso? Partir de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Paraíba do Sul e Três Rios, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. E também Teresópolis, canal 21. Então agora, pessoal, passemos a nossa leitura, né, do livro Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vinda de Emmanuel, Espírito, para Franciscano Xavier. Mas como nós estamos falando para os nossos amigos espectadores, alguns ainda novos ou com pouca experiência, preciso saber o que é o espírito, o princípio inteligente do universo, individualizado. Exato. Mas ele, obviamente, assim como nós também temos esse corpo e um corpo energético, que hoje a ciência trabalha com ele, não trabalha? Isso, com certeza. E antigamente desconhecia. A época de Jesus você não tinha um conhecimento específico sobre o corpo energético que nós temos hoje, né? Era matéria pura. Na época de Jesus. Então ele não pôde aprofundar em determinados conhecimentos,
Mas ele prometeu que com o tempo ele traria para nós a verdade, né? Isso, o Consolador prometido, É, né? exatamente. Então nós vamos encontrar na doutrina espírita, obviamente, na segunda parte, o livro do Espírita é dividido em 5 partes, mas 4. em 4 partes, né? Agora, na primeira, segunda parte, ele fala propriamente da doutrina que veio, como veio, etc. Na terceira parte, ele já começa depois a estudar especificamente as leis morais, e na quarta parte, então, a aplicação mais prática disso aí. Perfeito. Então, uma novidade que trouxe o senhor Allan Kardec, naquela época, não tinha nem esse nome. Não, Foi a não, doutrina não. espírita que surgiu com esse nome, né? Exato. Que é exatamente o perispírito, que nós Perispírito. vamos ver Isso. oportunamente. Perfeito. Então, passemos, então, à nossa dissertação a respeito do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 50, tá certo? Olha o título, Confiemos alegremente. O verbo confiar. Do livro, Isso, Palavras de Vida Eterna. Então, abre aspas, regozijai-vos sempre, fecha aspas. Quem falou isso foi Paulo de Tarso. Onde nós encontramos isso? Na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Então, Emmanuel discorre desta forma. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a imergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos, além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol, em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde, da esperança, do trabalho e do amor. Rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção. Pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz no apóstolo Paulo de Tarso. E acrescentamos, palavras de Emmanuel, rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Então, nós vemos exatamente no que for, neste capítulo 50, o verbo confiar. Você acredita em Deus? Todo mundo diz que sim. Muito bem. Você confia nele? Não sei, foro íntimo de cada um. Devemos cada vez mais e melhor acreditarmos e confiarmos sempre, mas não esquecendo do amor e na transformação moral.
Porque cada vez mais nós vemos as nossas possibilidades sendo aumentadas de acordo com o nosso proceder no bem. Se procedemos do bem, é porque nós já estamos começando a confiar. Porque a espiritualidade, Jesus disse, ninguém vai ao Pai antes de passar por mim. E assim é, nós devemos confiar nisto. Por quê? Porque Ele é o nosso governador. Ele vai nos dizer a hora que devemos ir para um outro orbe mais avançado que o da Terra. Ou deveremos ficar ainda para resgatarmos erros que ainda nós não tivemos oportunidade de fazê-lo. Então, posso fazer uma pequena interrupção? Por favor. Então, vejam só que maravilha. O Espiritismo nos prova de que o que existe na Terra, as leis divinas que nos regem, então, imaginemos que elas são perfeitas. Então, são tão perfeitas que nós sabemos hoje o dia que vai aparecer aqui um satélite que vem voando em direção à Terra há milhares de anos. Né? Como nós tivemos aí já no passado. Eu me lembro do nome, Cometa de Halley. De Halley. Então, veja bem. Aí, então, o Espiritismo, quando veio, já veio com um aspecto científico. Então, ele é formado de quê? Tudo aquilo que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito é, por isso mesmo, médium. Então, sofre a influência de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É o que o Espiritismo... É a única religião que se propõe a ser atacada, prejudicada, mas ela prova. Sim. Ela tem provas científicas, até por fotografias tiradas por cientistas, pesquisando o espírito. E encontra a fotografia do espírito, às vezes desencarnado com uma certa aparência. Então, o que é o espírito? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito é por isso mesmo médium. Então, ele é médium, pela influência ele tem. Mas o que ele sente? O que ele vê? Ele vê a alma? Não. Ele vê, então, o quê? Ele vê o perispírito, que foi o nome que o senhor Allan Kardec deu. Por falar nisso, você poderia ler o que é o perispírito? Por favor, leia 93, eu comento. 93. Então, vamos lá. Isso, 93, é a pergunta do Livro dos Espíritos, tá, pessoal? O Livro dos Espíritos dividido em quantas partes? Em 4 partes. 4 partes. Nós estamos em que parte? Na segunda parte. Não, no capítulo... primeira parte, capítulo 1º, segunda parte. Tá. Então, na ordem, já teve a primeira parte, foram poucas perguntas em relação ao todo, e estamos no capítulo 1º da segunda parte. Esse capítulo 1º ensina o que vai ensinar uma coisa importantíssima, o que é o perispírito. Complexo, como teria de esperar. Pois se é energia, naquela época não se falava de energia. Você não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha energia, não tinha. A não ser aquela energia física. Você caracterizava aquilo porque já desconfiava. Mas aquilo você sabia que vinha através de alimento, porque quem ficava sem comer morria. Sim, até hoje, né? Até hoje. Então já é a perfeição divina em relação à matéria. Agora, para que ela produza alguma coisa, a nossa energia não produz hoje bons programas, às vezes maus, não produz até fotos, não produz retrato dos órgãos internos. Como é que você vai fotografar órgãos internos, Vecmira? Como é que você fotografa um coração, falando grosseiramente? Porque ele tem energias, então você fotografa a energia. Pensem nisso quando pensar em perispírito. De tal forma, então, eu digo, a pergunta 93 do Livro dos Espíritos fala especificamente sobre perispírito. Então eu vou ler a pergunta, você me permite? Sim, o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Olha a resposta, pessoal. Eu vou comentar a resposta, tá? Isso, por favor. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Mas enquanto há saúde total, ele fica preso ao corpo físico. Isso. Quando você está usando as suas energias.
Ele tem qualidades, tem atributos? Tem, tá? Então tem um comentário que diz assim, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Ele está fazendo uma comparação. Isso. Do mesmo modo, uma substância que por comparação, por favor, repetir, só por comparação, se pode chamar perispírito. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Exato. Tá? Então nós já temos uma noção de que existe uma energia que naquela época não se falava disso, não tinha bomba atômica ainda, cara. Nem energia atômica tinha saído. Nada. Exato. Então ele usou essa expressão, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, tá? Do mesmo modo, comparando, portanto, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então já sabemos que o envoltório do espírito se chama perispírito. Perispírito. Tá? Isso segundo a concepção espírita. Perante a ciência é outra coisa. Hoje, naquela época, não tinha. Não. Quem descobriu isso? Doutrina espírita. Para a religião. Isso. E sem isso, você não explica nem os milagres. Mas Exatamente. fica claro a partir disso. Aí, depois disso aí, já começaram a ter milagre. Antes também houve milagre. Os espíritos superiores aplicavam uma coisa que ele também não sabia o que era, porque não tinha explicação. Se tinha, não estava ao nosso alcance. Bom, aí você cede um pouquinho mais 6 perguntas, vai para 141. 141. Vamos lá, eu também vou andar aqui. 141. Vamos lá. Eu faço a pergunta, o senhor comenta, tá certo? Que se deve pensar... Aliás, então me faça o favor, para ficar mais claro o que é o perispírito, você pode ler a pergunta 135 primeiro? 135, ok. Então vamos lá. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo, que é o perispírito, tá certo? De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então vejamos, para poder se manifestar, naquela época em que ainda não existia ciência nesse ponto, né, você tem a pergunta 134 que diz então que a alma é um espírito encarnado. E o que é espírito? A gente já viu, o princípio inteligente do universo individualizado. E alma e espírito são, portanto, a mesma coisa. A alma e espírito é a mesma coisa. Um imaginante o ser humano, o corpo físico, e o outro sobre o corpo espiritual. Portanto, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo, tá? O mundo invisível. Mas que existe ou você não tem forma. Quando ele se afasta, em definitivo, houve a morte física. Sim. Tá? Mas se você leu isso, existe um laço que prende o corpo físico à alma. É a pergunta 135. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Olha, primeira vez que se disse isso na história da humanidade. Tá? Vamos lá. Então, há o laço que liga a alma ao corpo. Que é o corpo espiritual. É o perispírito, isso. E de que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo físico. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, para você entender, nós vamos dizer, meu espírito, isso aqui, mas na verdade, olha só. Há no corpo alguma outra coisa além da alma e do corpo? Resposta, há o laço que liga a alma ao corpo. Então tem um laço que liga a alma ao corpo. Exato. Que quando esse laço se rompe, nós temos a morte. A morte física do corpo. De que natureza é esse laço? Você que tem voz melhor do que eu, que estou um pouco rouco, por favor, leia devagar. É semimaterial. Mas, seu Gama, antes de continuar, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Então nós voltaremos à pergunta 135, onde a gente vai saber, ter uma noção, que se você, meu caro irmão telespectador, se você não entender
um pouco do mundo espiritual, pouquinho, só saber que você está falando com imagem que vem do Japão ou que vem de outro mundo espiritual, ainda que seja de Vênus, de qualquer outra coisa, tem que entender como é que essa energia funciona. Perfeito. Então, eu pediria a você para deixar o intervalo que estão pedindo. Isso. Tá? E em seguida voltaremos aqui. Quando nós viemos, nós vamos estudar a pergunta 135 de O Livro dos Espíritos, que é eminentemente revelador nessa época. Ninguém falava disso antes de Kardec. Perfeito. Então, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, voltando o programa Enfoque Espírita em seu segundo bloco. E estamos exatamente estudando a pergunta 135 de O Livro dos Espíritos. Vamos dar um pequeno salto e entender o que é a alma. E a pergunta 134. 134. Vamos O que lá. é a alma? Eu pergunto, você responde. Um espírito encarnado. Alma ou espírito, portanto, é a mesma coisa. Mesma Tá? coisa. Uhum. Há uma pequena diferença, mas dá para entender perfeitamente. Uhum. Então, para você entender, vai para a pergunta 135. Então, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Leia primeiro, então, a letra B, que é a alma encarnada, você vê na pergunta 134, não é isso? 134, isso. E na letra B? Da 134? É. Isso. Diz assim, 134, letra B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? Então, A mesma coisa? A alma e espírito são a mesma coisa. Exato. Tá? Absolutamente a mesma coisa. Ela diz aqui, sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma dos seres inteligentes que possuem o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificar e esclarecerem. Então, há alguma coisa da alma e do corpo? Leia a pergunta e a resposta, Vecmília, da 135. Tua voz é melhor do que a minha. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo, que é o Agora perispírito. você vai ler, por favor, com calma, a pergunta. De que natureza é esse laço? A resposta, eu vou comentando, tá? Isso. Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Primeira vez na história da humanidade, em qualquer lugar, em que uma religião se atreve a dizer que a alma é separada do corpo. Sim. E que, consequentemente, você pode ter influências do corpo e estudar a natureza do corpo físico e a natureza do corpo espiritual. E que, mais tarde, veio se perceber, quando você joga a anestesia, você atrapalha essa relação. Porque é um psicotrópico, na realidade, esse psicotrópico, ele expulsa o espírito para poder se agir em cima da matéria dele. Em cima da matéria puramente, não é isso? Então, a pergunta 135, vamos devagar. Há no corpo alguma coisa a mais da alma e do corpo? O corpo você sente. A alma você tomou conhecimento de que ela existe. Uhum.
E como é que ela influencia o corpo? Então, ela influencia o corpo porque há uma reciprocidade entre os dois. Aí você lê a pergunta 135. Há um laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Letra A. Vai com calma e eu vou comentando. Isso. De novo, é semimaterial. É uma energia. Naquela época essa palavra não era usada com frequência. Então vamos lá. É de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. E o homem também atua, mesmo sem saber. Quando ele usa determinadas energias, ele apaga o médium, acabou. Exato. O espírito está ali para se comunicar, mas agora não tem mais o corpo físico. Então é preciso que haja uma interação. O espírito, então, quando encarna, ele já vem com uma quantidade de matéria que vai aperfeiçoando até onde a mente dele vai. Consegue isso. Tá? Consegue. Seguindo, portanto, o homem é composto agora, meus amigos telespectadores, por favor, se você está realmente interessado em conhecer a doutrina espírita, fica aí. Se você está até com medo, que pena de você, vai estudar um pouco mais. Eu lamento dizer, porque é ciência, ciência tem que estudar para poder saber se é verdade ou não. Se você estuda, verificou que é verdade, se não quer aceitar, o problema é seu, mas pelo menos você não está sendo tapeado. Eu posso te hipnotizar, pegar teu corpo físico, vou com ele lá, pratiquei isso durante algum tempo, depois eu não quis continuar nessa, não é brincadeira, mas nesse estudo, hipnotizei muita gente e tal, sei de praticar, mas não pratico, porque eu não quero confundir as coisas. Porém, com a hipnose se consegue produzir coisas extraordinárias, às vezes através da hipnose unilateral, quer dizer, apenas uma pessoa entre outras pessoas presentes. Até porque essa pessoa tem, digamos assim, a faculdade de conseguir concentrar-se bem e deixar-se dominar pela mente de outra pessoa. Exato. Ou de outras pessoas. Uhum. Então a pergunta é que diz, há no corpo alguma coisa da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo, tá? Tem que haver. Não é? Claro. Ela, quando entra, penetra em determinados lugares do nosso organismo, e na mente, sobretudo, e ali ela domina. Então, é semimaterial, porque está na mente que ela vai agir, portanto, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Claro, a explicação. E aí, evidentemente, através desse laço que o espírito atua sobre a matéria, e reciprocamente. O homem, portanto, vamos repetir com toda a calma e analisar um por um, Weckmiller. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. A primeira, leia para mim, para ficar a sua voz bem clara. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Então o animal pode ir até um certo ponto na inteligência dele, mas esse ponto é limitado para cada animal e tem função específica. O segundo, 3 partes, são 3 partes, não é 3 corpos não, são 3 partes. A alma, espírito encarnado, que tem do corpo a sua habitação, até que ocorra a morte. Kardec podia ter posto uma vírgula aqui para o pessoal entender. Isso. Morreu, acabou. Ele continua com essa faculdade no plano espiritual. Tá? Isso. Então a alma, espírito encarnado, tem no corpo a sua habitação. E o terceiro, qual é? É o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Quando é que ele se liga ao corpo? Evidentemente no momento da concepção. Concepção que se realizou com perfeição, dentro das leis da natureza. Então, é o princípio intermediário, o perispírito. Todos nós temos perispírito, pelo amor de Deus. Sim. Me apareça alguém sem perispírito aí, que eu digo que foi o cinema que fez. Né? Aí pode acontecer. O cinema faz, né? Não, faz, finge que está passando, e o que está do lado de cá de pendurado, mas não quis estudar,
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem disse isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Então, a verdade é essa. Pois Nós é. temos o corpo físico, a alma e o perispírito. Então, o perispírito é essa energia que nos liga ao corpo. Isso. Vamos lá? Então, seu Gama, o senhor falou uma coisa muito interessante. Na pergunta 136, letra A, tem uma pergunta bem interessante. O senhor comentou que só no cinema diz que não tem o perispírito. Mas aqui na pergunta 136A, tem a pergunta da seguinte forma: pode o corpo existir sem a alma, sem espírito, no caso? Olha a resposta: pode. Entretanto... E existem muitos. Dizem até que tem comunistas que, quando morreram, pegaram o corpo dele e foi, então, tratado com medicamentos e não apodreceu. Pronto, ali, então não serve para entrar nada lá, ele virou uma pedra. Tá? E tiraram alguns órgãos, que esse órgão iam apodrecer de qualquer jeito, até porque ainda tem alimentos lá dentro. Tiraram e o corpo está lá para exibir daqui a 200 anos, vai ver o quê? É como se fosse uma forma, tá? É uma mumificação, né? É. Mas só pode ser, neste caso, quando o espírito deixa o corpo, ou pode haver também um corpo sem espírito encarnado? Pode ocasionar isso, seu Gama? Como você está me dizendo? Não, pergunta. isso é uma pergunta minha. Ah. Aqui diz, pode o homem existir sem alma? Você diz que pode quando ele sai do corpo físico, corpo. Entendeu? Mas utilizando dessas faculdades, dessas energias. Porque aí nós passamos a usar uma coisa que até o senhor Allan Kardec também não tinha essa informação toda, mas que é energia. Então, o que você tira do corpo, que sai e vai para outro lugar, uma energia inteligente, pode se manifestar. Ela, se tem energia própria, o meio de se manter. Agora, para isso, são faculdades que ela detém. É o princípio intermediário ou perispírito que tem essa faculdade. Aí, o espírito desencarnado, ele tem um corpo também, que é o perispírito. Tá? Então, esse corpo espiritual, diz assim, o princípio intermediário ou perispírito é uma substância semimaterial. Isso é energia, cara. Uhum. Tá? Que serve de primeiro envoltório ao espírito que liga a alma ao corpo. Traz num fruto o germe, veja bem, o perisperma, que é o corpo espiritual dele, e a casca. Eles também na natureza têm o mesmo tipo de energia. Então hoje você sabe, através da ciência, como é que você faz para pegar vamos dizer assim, uma semente para o povo entender melhor, tá? E aquela semente você planta, dá as condições necessárias e indispensáveis para que a vida se manifeste, e ela encontrou aquela condição, ela brota. Sim. Porque ela também tem uma energia. A hora que você cortar aquela energia, pode ser através da energia atômica, ela morre. Tá certo. Mas ninguém matou, ninguém deu tiro, ninguém cortou, nem viu. Mas você cortou as condições que ela precisa para viver. Até determinadas energias ficam paralisadas e não se movimentam. Tá? Perfeito. Então, disse assim, a alma independe do princípio vital, e a pergunta 136. O corpo não é mais do que o envoltório. Repetimos-lo constantemente. Só que tem mais um detalhe que é importante. E se a alma sair do corpo, o que acontece? Bom, se ela rompe que acontece com a matéria onde ela estava? A ligação do espírito com o corpo ao falecimento do corpo. Então vai para a letra A. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Opa, pode. Entretanto, desde que cesse a vida do corpo, a alma o abandona. Isso. Evidente. Tá? Isso você pratica facilmente, sem qualquer problema. Você pega, por exemplo, frutos, joga energia atômica em cima dele, ele morre ali mesmo. Cessou a vida para ele. A vida que ia começar, mas estava apta ali para nascer, crescer, desaparece. Olha, esse livro foi publicado em 1857. Hein? Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Portanto, é uma energia que transitoriamente está ali. Enquanto que depois dessa união, se houver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que prendem a alma, o corpo, e essa o abandona. Viu? Se romper aquilo ali, através de outra energia mais forte, por exemplo,
ela morre. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Ah, pode. Mas a alma não pode animar um corpo privado de vida orgânica. Então, tem pessoas que foram, até governantes, etc., foram separados, pegaram o corpo dele, tiraram as matérias mais importantes, magnetizaram ele, e com remédios, etc., e ele continua, a corpo continua ali, mas não está o coração batendo, não está o cérebro agindo, entendeu? Certo. A vida cessou. Aí, se isso acontecer, se tirou a energia da alma, o que acontece com ela? Do nosso corpo, o que então, acontece com ele? Se tirar, ele falece. Está aqui a Aparece letra B, múltiplos dos simples órgãos, né? massa de carne sem inteligência. Sem inteligência. Então, quando você vai ver, digamos que assim, grandes líderes, talvez comunistas, etc., que fizeram experiência com os corpos, esse corpo está lá inteirinho, você olha ele, está inteirinho, mas bota ele para andar, para ele se mexer. Momificação, Tenta botar né? a energia Deixamos dele de para se mexer. modificar. Não. Você tirou a Exato. vida dele de uma outra forma. Exato. A vida é uma simples massa de carne sem inteligência, tudo que quiser, exceto um homem, porque não é. Tá? Aliás, Sr. Gama, semana passada eu estava vendo um artigo em que um dirigente russo da Revolução de 1917, na Rússia, ele foi mumificado. Mumificado, ele virou uma matéria. Isso. Só que depois, praticamente 100 anos, ele vem a falecer, não sei quando, não importa. E o que está acontecendo agora? Mesmo com a mumificação, ele está se decompondo. Claro, porque chega um ponto que a mumificação não aguenta mais. Não aguenta, tá A certo. ciência acaba, entendeu? Digamos assim, a energia com o tempo se consome. Ao se consumir, tem que renovar. Renovar num ser morto é muito difícil. Não consegue, né? Entendeu? Acredito Por mais não. que você transmita, ela se esgota e vai ao fim se você não agir. Porque o homem é, portanto, formado de 3 corpos iniciais. Primeiro, o corpo, que é esse negócio aqui que cada um de nós tem, estamos falando com vocês, é igual ao dos animais, tá? E animado também, Weckmiller, pelo mesmo princípio chamado princípio vital. Então, a alma, que é onde o espírito encarnado, é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. O espírito encarnado, fora do corpo, ele é o espírito desencarnado. Somente isso. E, finalmente, o princípio intermediário. Isso é que eu quero frisar, por favor. Primeiro, é o corpo, o ser material. O segundo, a alma, tá, que tem no corpo a sua habitação. Até quando? Até quando surge a morte. E o princípio intermediário, ou perispírito, que é um princípio intermediário também, ele não é eterno. Substância material que serve ao primeiro envoltório ao espírito, que serve, portanto, ao corpo. E liga a alma ao corpo. Tais num fruto, ele até aponta o germe, o perispério e a casca. Por que o senhor Allan Kardec soube isso naquela época? Porque o livro foi editado pelos espíritos superiores, já desencarnados, que veem coisas que nós não vemos. Os que estão aqui ao nosso lado estão entendendo e tentando passar para mim, com a minha imperfeição, como é que a coisa funciona, tá? Então vamos fazer o seguinte, Weckmiller, por favor. Vamos na pergunta 141, mas para depois que completar aí, tá? Depois que completar aí, então, por favor. Calma, é que nós já estamos quase em cima da hora de fazer o segundo intervalo. Então, por isso que eu estou dizendo, depois do segundo intervalo nós vamos fazer a pergunta 141, então. Tá bem, então. Então, pessoal, nós vamos fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E estamos falando exatamente hoje, agora no capítulo 2º, na parte 2ª, sobre perispírito. E nós íamos comentar sobre a pergunta 141 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. A pergunta, e aí o senhor responde, Gama? Vamos lá. Pode repetir. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo ou o circunvolve? Você está lendo que pergunta? A 141 que você pediu. Que já foi, então, esclarecer. Não, A 135 primeiro. Exato, isso nós já fizemos, 93 e 135. Então, no 35 nós mostramos que existem 3 partes essenciais. Isso. Quais são? É o corpo, né? O ser material. O corpo, o ser material, a alma, o espírito. A alma. Que é o espírito. Perispírito. E o porque havia necessidade de que houvesse uma energia. Naquela época ninguém estava ciente disso, mas o Espiritismo veio dizendo, para dizer ligar a alma ao corpo, é preciso que haja uma energia. Que antes a ciência não usava isso. Era o milagre. Entendeu? Não é milagre. Então, nós fomos até que pergunta? Veja bem, nós estamos comentando aí no bloco anterior, nós dissemos que iríamos comentar a pergunta 141 de O Livro dos Espíritos. Você comentou? Não, vamos fazê-lo agora. Então faça-o, por favor. Pergunta, há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Olha, o senhor Allan Kardec deve ter recebido a informação, lógico. Você não consegue pegar, digamos assim, uma cola para unir 2 pedaços, mas unir 2 pedaços sem a cola. Você não consegue. Consegue, não? Você vai fundir uma na outra se for energia atômica. Não. Mas aí você está usando um outro tipo de energia. Fora disso, o normal você não tem condições. Então vamos lá. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e que o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo. Não está dentro do corpo, tá? Qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior. Mas ela não é o envoltório do corpo, continua a ler. Isso, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. Tá? A alma tem 2 invólucros, um sutil e leve. Um sutil e leve é o primeiro, né? Ao qual chamas perispírito. O outro, grosseiro, material, pesado, é o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Já o temos dito. Então fica bem claro aí. Então é importante, nós temos essa energia, tá? Que é o perispírito. Bom, então aí voltamos ao perispírito, você vai para a pergunta 155, tá? Tem uma nota muito interessante, porque senão a gente fica perdido. Certo. Como se opera a separação da alma do corpo? Então anota aí na sua pesquisa, meu irmão, a pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Então, rotos os laços que o retinham, ela se desprende. Exato, ela se desprende por quê? Como é que isso acontece? Como é que nós chamamos isso grosseiramente? Morte. Tá? Morte do corpo físico. Do corpo físico. Gente. Se o corpo físico ainda permanecer normal, o espírito, em determinadas circunstâncias, por exemplo, sob a influência de um grande médium, tá? Um médium extraordinário de efeitos físicos, o corpo pode retornar e retorna. Você chamaria isso de milagre. De milagre, mas não é um milagre no sentido do milagre que criou coisa, não.
aquela coisa retornou para para o corpo. Foi o que aconteceu com a filha de Jairo, não é isso? Isso, exatamente. Jesus, Aparentemente está morta, mas morta. Jesus chegou e disse, não está. epilepsia ou um outro nome que eu É. acabei esquecendo. Mas tudo bem, vamos lá. 155, não é isso? Vamos à letra A? Não, 155 primeiro. Então, nós já o fizemos. Já o fizemos. Não, bom, não lembro. Esses latos, eles se desatam como? Através da morte física do corpo. da morte física do corpo. Exato. Se nós falamos da 155, Vermelha, então fala da 186, pronto, para que aí a coisa fica bem clara. Tá? Dá um 186. pulo bem maior, Aham. mas aí você entende a coisa mais claramente. Tá? Tá. Então, 186. Cheguei aqui. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Olha a resposta fantástica. Fantástico. O que a Sempre. ciência está dizendo? E o espiritismo também. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Puros, que já desencarnou, deixou o corpo físico. Porque quando você morre, meu irmão, hoje nós sabemos, através dos ensinamentos do espírito, que quando nós vamos lá rezar aquele corpo, pode ser que o espírito ainda esteja ali, que é um espírito muito atrasado, muito vinculado à matéria, ele ainda sente a repercussão daquilo, mas ele ainda está captando. Depois, ele não está mais ligado àquilo, ele está livre. Tem um certo limite de se mover devido à perfeição dele. Ele não acredita em nada, vai ver outra coisa, que a pessoa que já morreu, ele sai correndo. Né? Então é assim que funciona. Com certeza que às vezes acontece isso. Por isso né? vem a pergunta. 186 você já leu? Já. É. Agora a letra A. E a não é isso? letra A. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Olha só, semelhante demarcação não existe. A diferença, um e o outro estado vai se apagando pouco a pouco, porque começa a apodrecer, e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite e as primeiras claridades do alvorecer. E, evidentemente, conforme a evolução espiritual da matéria, ou seja, a eterização e no final desaparece, tá? A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Que há mundos mais evoluídos e mundos mais atrasados. Mundos que se pode estar na Terra e fora da Terra. Tá? Não tem problema de estar ligado às coisas materiais, não. Apenas assim funciona. Então, se você for caminhar aí pela pergunta 186, 187, então você vê que o senhor Allan Kardec, ele luta desesperadamente para tentar transmitir para os outros e para ele mesmo. Tá? Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpo materiais, só tem por envoltório o perispírito? É isso mesmo. É o caso do seu Chico Xavier. É o caso de você, meu irmão, que teve um parente seu que faleceu há um determinado tempo. Vamos dizer assim, há 5 anos, ou 4 anos, ou 10 anos. O tempo varia muito. Para uma pessoa evoluída, como um santo da igreja, das igrejas, vamos falar assim, para não ofender essa coisa, é o corpo espiritual que ele está usando, que pode até ter também sentimentos de quando ele é muito atrasado, até de dores, etc., vinculado ainda. Mas ele não tem mais a doença, mas o perispírito tem. Tem. Tá Então, preso até ainda nisso, o lá. espiritismo é perfeito. Ora, então nós estamos citando isso, mostrando que existe muita coisa ainda importante. Só para ter uma ideia, por exemplo, 186. Haverá mundo onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tem por envoltório o perispírito? Ponto. Sim. Esse envoltório se torna tão etéreo que é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então ele existe tão puro que um outro que tem o perispírito, está ao lado dele, não consegue vê-lo, Vermelha. Claro. Porque ele está muito puro. Então, por exemplo, é fácil, ou melhor, perdão, para um espírito puríssimo, vamos dizer um santo, de qualquer religião, mas vamos supor que ele seja um santo puro, um espírito puro,
Há então, entre o estádio correspondente às últimas encarnações e outros, há uma linha demarcatória, semelhante demarcação não existe. A morte existe na nossa concepção. Sim. Quando ele ainda capta aquilo que nós mandamos. Quando ele não quer captar, não quer a vontade dele permanece, ele se afasta dali. Ele só pode agir quando as circunstâncias estiverem prontas para agir. Então, como é que nós soubemos disso? Nós soubemos disso porque os mesmos espíritos, quando resolveram baixar sobre a Terra e mostrar para nós como é que funciona a vida, a morte e a transição para a morte, que precisava ter esse terceiro intermediário. Como a ciência não achou isso ali no laboratório, olhou lá no microscópio ou qualquer outra coisa e não achou, porque não achava mesmo, você vai achar eletricidade ali, como é que você vai no local onde está tirando radiografia? Fica na frente daquele negócio para você ver se não fica doente. Com certeza. Então, muita gente morreu assim. E morreu mesmo, não estou inventando, não. Os cientistas desapareceram, morreram, vieram a morrer. Por quê? Pegaram câncer. Por causa porque ele da não está irradiação. apto para aquela condição. Então, a doutrina espírita tem uma coisa, ela é eminentemente científica e racional. Só que obriga o homem a aceitar coisas que hoje ele aceita, porque ele tem a bomba atômica. Então, ele sabe que se ele engolir aquela energia que sai da bomba atômica, ele desencarna em meses. Às vezes, na hora o câncer começa a derreter ele, a pele não aguenta. Horrível, né? Então, nós estamos falando de coisas sérias, nós não estamos brincando. Porém, é necessário dizer que nós não estamos exigindo isso de outras pessoas. A doutrina espírita é eminentemente científica. Perfeito. Só que, como cientista, você tem que aceitar certas coisas. Você pega para um cientista que está acostumado a duplicar sementes, criar as sementes, produzir, acabar comendo daquilo ali, ele não vai acreditar em nada disso. Ele tem que ter a mente dele preparada. E a doutrina espírita não pôde vir inteiramente, embora Jesus pudesse utilizar, porque ele dominava tudo isso e dominou. Ele pegava as pessoas que tinham morrido e conversava com elas. Então ele dominava isso com perfeição. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem respeitamos, seguimos e amamos, apesar das minhas imperfeições, mas na verdade então isso acontece porque é uma matéria agora transformada em energia, e energia sutil, e como toda energia depende de uma determinada vibração, um determinado estágio da vibração para que ela possa se manifestar. Certo. Por isso, é muito difícil ver uma imagem. O que vemos em Fátima, então? Lá, em Portugal. O que vimos foi a manifestação da espiritualidade com determinadas condições materiais que existiram na época, e que nos dias e horas certas ela se manifestou no meio daquela multidão. Eu estive lá emocionado, sinceramente, vivendo naquele lugar, conhecendo a coisa como se manifesta, acreditando nela, trabalhando, e assim a minha vida se transformou. De tal forma que, para mim, perdoar é tranquilo. Que ótimo. Não fiz mal nenhum, então eu vou perdoar as pessoas que não acreditam em mim, até acham que eu estou enfeitando. Eu digo, bom, eu estou enfeitando porque eu estudei um pouco a ciência. Você vai estudar também, encarnado ou desencarnado, mas vai chegar lá. Com certeza. Temos que fazer mais um intervalo? Pois é, infelizmente nós já estamos quase no nosso final. Tá certo? Já nos avisaram. É porque a doutrina espírita, quando ensinada dessa maneira, ela emociona. Por que emociona? Porque ela nos revela coisas que naquela época o pessoal não pôde dar valor. Não pode. Hoje em dia, a experiência que faz, entra no laboratório e manda ele botar um ponto de energia atômica para você, mas ele pula fora. Ele não fica naquele ponto não, porque a energia atômica vai acabar com você. Mas é uma energia, como é que pode? Não me explicou, não teve nem perto. O cara estava de longe, mas é o que a bomba atômica faz. Podia se descobrir naquela época a bomba atômica, se tivesse preparado materialmente, sim, mas não estava. Essa revelação espiritual veio devagar, aos poucos. Antes de mais nada, meus irmãos, meus amigos, aqueles que nos questionam na rua, às vezes quando nos param, é importante entender o seguinte: as coisas atenderam no tempo certo, no momento certo, quando se falou de energia, porque a Terra não tinha ainda tido nenhuma explosão de arma atômica, velho. Não havia. Então não havia condição.
Mas as pessoas, você sabia que diante de determinadas coisas, ela pegava uma energia que destruía o corpo dela. Então, eu disse, opa, tem alguma coisa aí. Com o tempo, essa revelação assim franca foi feita. Agora, como é que faz? A ciência avançou muito mais depois disso para tentar explicar. Perfeito. Você veste hoje algumas roupas que te protegem, até na hora da radiografia. Sim, Senão você vai junto com a radiografia. Perfeito. Pois é, Gama, mas infelizmente chegou o nosso fim, tá certo? O programa do dia de hoje, tá certo? O nosso tempo esgotou-se. Então, mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. As suas considerações. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe e proteja hoje e sempre. TVC, a TV do Correio da Manhã.